Boa noite, pessoal. Hoje é dia de live aqui no meu canal. Vai ser The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Vamos aguardar aqui o pessoal chegar. Mas enquanto não chegam, enquanto vão chegando devagarzinho, eu vou aqui comentando, falando com vocês sobre o que vai ser essa live. Um tema muito especial, tá? Para quem está chegando aqui, né, para ver esse canal, para ver essa live pela primeira vez, conhecendo aqui um pouquinho. Eu sou a Sheila Couto, sou neuropsicóloga. Amo o tema que a gente vai conhecer aqui mais através da Daniela Lima, que é sobre histórias que vendem, histórias selling. E aí vamos aguardando um pouquinho, já ela tá chegando, tá? Mas enquanto ela chega, gente, vamos conversar um pouco sobre esse tema. O que vocês acham aí de storytelling? Todo mundo gosta de histórias? Conversa, comenta, sabe contar história? Já contou história? Quem nunca contou história, hein? Na infância, quem nunca ouviu história, quem nunca ficou assim bobo enquanto escutava uma história muito boa, ou alguém que sabia contar muito bem uma história. História é sempre bom, tema do coração. E o mais incrível, gente, é que as histórias, elas depois a gente vai conversar mais com a Daniela sobre isso, que ela vai trazer muita coisa legal, mas elas capturam a nossa atenção, é ou não é? Pois é. Então eu tô só aqui introduzindo, gente. Hoje é dia 16 de fevereiro, quarta-feira à noite, e a gente aqui, olha, nesse momento cheio de energia, aguardando a gente ter um bate-papo muito bacana com a Daniela Lima, que é autora da coleção Foco em Resultados. Eu fui convidada para participar dessa coleção no livro de Neurociências, e ela está em outro livro. E, como eu comentei, né, na chamada aí das lives, são vários temas nessa coleção, e a gente vai conhecer um pouquinho de outros temas, e eu vou deixar esse conteúdo aqui no meu canal, tá? Então, olha só, Daniela Lima, Daniela tá entrando. Oi, Daniela. Vamos colocar a Daniela aqui para a gente começar esse bate-papo muito bacana aqui hoje. Daniela, vamos lá. Só isso. Só ela pedir para entrar aqui, a gente já vai estar juntos aqui nesse Instagram, conhecendo mais e mais sobre esse tema, gente, o tema do storytelling, um tema que ele é fundamental para a vida, contação de histórias. Contar histórias, a gente conta em todos os aspectos da vida. E ela vai contar pra gente sobre contar histórias no mundo dos negócios. Olha que bacana, no mundo empreendedor. Quem não quer saber um pouco mais sobre isso? Oi, Daniela, boa noite. Boa noite, tudo bem, Sheila? Tudo bem, seja bem-vinda. Estou aqui, né, e vou falar a verdade para quem está acompanhando, para quem vai ver essa live. Estou aqui estreando nessa história de conduzir live, entrevistar, mas estou achando o maior barato, estou me divertindo. É muito bom, né? A gente vai aprendendo um pouquinho a cada dia. Todo dia tem uma novidade. É verdade. E hoje eu vou aprender muito com você, Daniela, porque você vai falar de uma coisa que eu gosto demais, que é histórias, só que nesse ponto de vista aí dos negócios. Então, Daniela, primeiro bem-vinda, né? Boa noite. Fala um pouquinho de você, que eu fiquei aqui introduzindo, contando, vai chegar a Daniela, especialista nessa área.
Fala um pouquinho de você, Daniela. Conta aí quem é você. Fala para nós. Bom, Sheila, eu trabalho há mais de 30 anos com alavancagem de vendas, né? Eu sou contadora de histórias desde os meus 17 anos, pouquinho tempo, outro dia. E o que eu pude perceber? Durante esse período todo da minha vida profissional, eu adquiri conhecimento em várias áreas. E essa união que fez eu me sentir apta para auxiliar o empreendedor e o vendedor a crescer nas suas vendas. Por quê? Porque eu tenho experiência na área de comércio exterior, tenho experiência na área de tecnologia da informação, como gerente em rede hoteleira. Então, assim, eu tenho uma visão como corretora de imóveis, né? Eu tenho uma visão empresarial, que eu já tive a minha corretora, e uma visão, assim, também do vendedor, né? Que como corretor de imóveis, você é um vendedor, né? E essa bagagem, eu pude perceber que essa bagagem toda aí me ajudava a falar na mesma linguagem, né? Do empreendedor e do vendedor. E com esse outro lado da contação de história, que eu já trago comigo desde meus 17 anos, eu sou arte educadora, pós-graduada. Eu, na minha monografia, já fiz ela voltada para a contação de história, só que era para o âmbito educacional, certo? E aí, com o passar do tempo, né, e minha experiência com vendas e tudo, eu fui trazendo essa visão e esse conhecimento todo que eu adquiri para auxiliar essas pessoas a trabalhar com uma forma mais leve, mais humana, né, mais natural até, né, que isso vem, a gente conta a história desde que a gente entende por gente, né, a civilização, né, nas cavernas já tinha as histórias registradas, então isso é uma coisa que já vem dos nossos ancestrais, só que nós vamos direcionar isso para o que a gente deseja, que é vender, né. Muito bacana. E achei muito legal, Daniela, você dar esse panorama geral das várias experiências que você teve e você convergir isso para o uso da história dentro dos empreendimentos, sabe? Eu acho que isso é muito do empreendedor mesmo, não é? Sim, na verdade, eu percebi com o tempo, né, que o que eu fazia nessas áreas era utilizar a contação de história. Em todas elas eu utilizei a contação de história, ou para vender, ou para poder, como diz, ou vender algum produto, ou vender alguma ideia, mas sempre estava trabalhando, ou vender a mim mesmo, né, que a gente faz aquele marketing pessoal. Então, assim, em tudo, e eu fazia de uma maneira tão natural, Sheila, que no início eu não percebia. Sabe? Eu não percebia que isso para mim, você pensa bem, eu comecei a contar a história com meus 17 anos, então isso aí foi uma coisa muito natural. Quando eu trabalhei a minha monografia, que aí eu pude identificar, né, o tanto que eu trabalhava já com a contação de história. Mesmo assim, na ocasião, eu foquei na utilização da contação de história na educação. O que eu também não deixo de fazer hoje, né? Porque eu trabalho ensinando, de qualquer maneira, a criar histórias. Porque a gente vê muito por aí, Sheila, a gente falar... Muitas pessoas falam de storytelling, storytelling, mas, assim, não dá o caminho das pedras, né? Tipo assim, fala que é importante, fala que é bom, fala tudo, mas como é que faz? Como é que cria isso? Né? E aí... Né, a prática, normalmente as pessoas não ensinam o pulo do gato, né? Verdade. E aí eu gosto muito de tudo muito prático, eu gosto assim de ver o resultado, sabe? Então, assim, os cursos que eu dou, os treinamentos que eu faço, a pessoa sai já do curso com a história pronta, a história dela pronta, criada. Então, é como se fosse realmente uma monitoria, porque eu estou ali presente passo a passo nesse treinamento. E para isso existe um processo, né? Inclusive, eu já vou começar quebrando aqui o negócio, tá?
Porque esse processo, Sheila, a gente precisa inicialmente quebrar esses paradigmas que já estão, né, dentro de nós e nos resgatar um pouquinho a parte emocional, a parte criativa. E, normalmente, dentro do curso, eu inicio o curso com uma história lúdica, né? Ou seja, aquela história realmente mais que a gente escuta com aquele infantil, onde os animais falam, né? Mas numa live não dá tempo, né, de fazer uma coisa dessa, então eu vou fazer uma proposta, assim, da gente resgatar uma experiência que remete à infância da gente, que traz registros, e eu acho assim que o papel da bruxa em todas as situações, num desenho animado, né, num filme, então assim, é bem característico. Todo mundo sempre escutou alguma história, ouviu um filme ou um desenho que tem uma bruxa. Então você fala bruxa, todo mundo já tem na ideia uma bruxa, né? É verdade. Um vai lembrar da Malévola, outro vai lembrar da Bruxa Branca de Neve, outro vai lembrar da Cuca, outro vai, né? Mas todo mundo tem uma imagem de bruxa que lembra. Então, para começar e para a gente quebrar já um pouquinho essa coisa, essa rigidez que a gente tem o hábito de trabalhar, né? De focar mais no lado esquerdo do cérebro, nós vamos trabalhar um pouquinho mais no direito agora. Eu vou fazer uma proposta. Eu vou contar até 3 no final do texto de contar 3, no finalzinho nós vamos fazer assim, uma gargalhada de bruxa. Você pode escolher a bruxa que você quiser. Tá joia. Não, vai ser ótimo, porque eu sou muito lado esquerdo, amo o lado direito, eu tenho minhas práticas lá, mas eu trabalho muito com o lado, muita análise, muito planejamento. Eu descanso no lado direito, tá? Então eu vou achar ótimo, vamos lá. Então vamos lá. Então, assim, já registrou, já lembrou qual a bruxa que você vai fazer? Então vamos lá, 1, 2, 3. Pronto! Começamos a botar nossas bruxas. Ai! Que divertido. Aí a risada natural vem depois, né? Você não consegue nem parar. Tá vendo? É assim, aí, ó. Já mexeu na emoção. Te garanto que você já fez várias lives. Na hora que falar com você, a menina que dá gargalhada de bruxas, você vai... Olha, Daniela, vai ficar marcado aqui, porque vai ficar gravado, vai ficar marcado aqui aquela live da risada de bruxa, entendeu? Inesquecível. Muito bacana. Mas você sabe por que eu faço essa brincadeira? Me conta. Porque a gente tem que lembrar que tudo que mexe com o emocional da gente fica registrado no nosso subconsciente. Entendeu? E exatamente essa é a proposta do storytelling. É gravar no subconsciente do cliente, ou então do seu fornecedor, né, do seu colaborador, de uma maneira geral do ouvinte. Entendi. Certo? Então deixa eu só situar aqui, Daniela, o storytelling e o storyselling, que são 2 termos que a gente ouve muito aí nesse mundo da contação das histórias, no mundo profissional. Fala um pouquinho assim da diferença entre um e outro, para o pessoal que for acompanhando aqui entender, sabe? Sim. Então vamos lá. O storytelling é a capacidade da pessoa contar uma história de uma maneira surpreendente, uma maneira, vamos dizer assim, que registra, né? Uma boa contação de história. E a storytelling nada mais que utilizar essa narrativa que foi criada pelo storytelling, né? E utilizar para vender alguma coisa, alguma ideia, algum serviço. Ou seja, a storytelling nada mais que uma contação de história que vende. Resumindo, bacana. Muito bacana. Então, quando eu estou contando história no ambiente educacional, com meu filho, eu estou fazendo storytelling. Mas se eu usar isso no meio empresarial, contar a história de um produto, a história de uma empresa, aí eu já estou no storytelling. É isso? Sim. Qualquer coisa que você deseja vender. Aí se a gente ampliar um pouquinho,
a gente pode falar, por exemplo, se você vai contar uma história para o seu filho, onde você queira vender a ideia para ele, que ser pontual é importante, você vai estar fazendo história séria. Entendi. Nossa, gente, eu fiz isso demais. Meu filho tem 13 anos, mas pensa alguém que contou história para menino na infância inteira. E a gente conta a história para vender ideia, né? Muitas. Eu já fiz muito isso com a minha filha também. Muito bom. Aí a história segue. Isso. Bom saber. Inaplicada essa. Nossa, muitas. Já inventamos histórias junto. O universo de histórias sempre foi muito bem-vindo, sabe? Na minha vida pessoal e profissional. Eu gostei demais assim, de ter você aqui para falar desse tema. Porque é muito usado. Eu comecei trabalhando muito na educação também. E como você falou, a gente conta muito, né? Usa muito isso. E a gente percebe que a gente vende ideias mesmo, seja na educação, para filho. Então é natural mesmo que isso tenha ido para o mundo empreendedor, né? Para o mundo dos produtos. Qual que você acha, assim, Daniela, que é a grande vantagem de utilizar a história para se comunicar com os colaboradores, com os clientes, pensando assim numa empresa, ou mesmo num profissional liberal que quer vender seu produto, né? Quer vender ali o seu peixe mesmo, né? Qual que é a vantagem dele usar isso? Pois é, a grande vantagem é que você... Opa, entrou aqui. A grande vantagem é que você pode utilizar essa comunicação diferenciada que é o storytelling para poder trabalhar essa parte mais emocional, né? Essa parte mais humanizada, e com isso você conseguir atualizar. Está entrando, só um perdão aqui, que está entrando dobrado aqui. Deixa eu fechar, parece que está aberto em outro lugar aqui também. Agora sim. Eu tô falando, tá dando eco, é muito ruim, né? A gente falar, escutar a voz da gente. Não tem problema. Não funciona. Bom, aí o que eu tava falando é o seguinte, então isso a gente trabalha a afetividade, né? Quando a gente trabalha a afetividade, a gente aproxima o outro da gente, certo? Então, com a contação de história, você consegue isso. Você trabalha a emoção e você trabalha a afetividade, conseguindo essa aproximação. Porque quando a gente trabalha a emoção, a gente registra no subconsciente. Então, se eu falar assim com você, pensa numa história, tá, que seus avós contaram para você, seus pais, que seja, você vai lembrar daquela história. É muito provável, você pode até esquecer alguma parte, algum detalhe, mas assim, você vai lembrar daquela história. Da mesma forma com música, por exemplo, né? Às vezes você está escutando uma música e você fala assim, nossa, gente, eu escutei essa música a última vez, eu estava assim, eu estava com fulano, estava com ciclano, aconteceu aquilo outro. Por quê? Porque gerou uma emoção. E tudo que gera emoção, a gente registra no subconsciente. Então, a vantagem de utilizar a contação de história no âmbito empresarial é que você não só vende, entendeu? Você faz uma outra coisa junto, que normalmente é a terceira etapa da venda, né? Que é o pós-venda. Você faz o pós-venda junto com a venda, porque você já deixa registrado no subconsciente seu cliente, entendeu? Toda aquela informação. Você não está simplesmente relatando um produto, umas características e tudo, onde a pessoa daqui a uma semana não vai lembrar praticamente nada do que você falou, né? E é diferente. Aí realmente você precisa de um pós-venda, né? Tudo. Agora, nesse caso, se você envolver a pessoa através da técnica de contação de história, ela vai se sentir acolhida, vai mexer no emocional dela, vai para o subconsciente dela e ela vai registrar o subconsciente, o seu produto e você. Então, se alguém chegar e falar assim, você conhece alguém que mexa com isso? Aí ele vai pensar assim, não, gente, aquela menina que me contou aquele caso,
Perfeito, é isso mesmo, sabe? Às vezes tem momentos, eu fiquei me lembrando aqui de algumas propagandas que me marcaram. Às vezes pelo momento que eu estava vivendo e associei que ela tinha uma história, um contexto semelhante e marcou, sabe? Tanto que a gente consegue resgatar depois de anos e anos e anos alguma coisa que foi marcante em algum momento, você fala assim, E aí a história te faz lembrar do seu momento, você conecta um monte de coisas por conta de uma história. É muito real isso. Sim, eu falo o seguinte, nós temos a contação de história no âmbito empresarial, né, vamos dizer assim, como fonte de propaganda já há muito tempo. Grandes marcas já faziam isso sem notar, né? Tipo assim, eles foram mais espertos, eles foram na frente, né? Que a gente pensa, por exemplo, numa Coca-Cola, a questão até do Papai Noel, né? A versão do Papai Noel que a gente conhece hoje, vermelhinha, bonitinha, da Coca-Cola, né? Então, assim, e há quantos anos isso? Eles contaram uma história tão bem contada que a gente conta e reconta essa história, a gente passa para frente, né? Já assimilou isso. A gente abraçou essa história. Verdade, Daniela, verdade. A gente abraçou. Então, assim, agora, recentemente, nós temos várias campanhas. Eu, particularmente, a que eu mais gosto, assim, das atuais, é da Dove. Eu não sei se você lembra da Dove, mas eu achei uma campanha maravilhosa, que é Retrato Real da Beleza. A beleza real, né? Exatamente, Retrato Real da Beleza, porque a Dove, ela tem essa característica de trabalhar o lado autoestima da mulher, né? Então essa campanha vem exatamente para poder mostrar para a mulher o quanto que a gente tem a tendência de nos menosprezar, né? De achar que a gente é menor do que a gente realmente é. É uma campanha super legal, onde um desenhista, né, a pessoa se define, faz seu autorretrato, o cara vai desenhando sem ver, obviamente, aquela pessoa, né, e depois ele pede para outras pessoas descrever aquela pessoa, né, e aí ele faz outro retrato, e depois coloca um do lado do outro. E aí seria o autorretrato e o retrato feito pela descrição das outras pessoas. E quando faz essa comparação, é impressionante como a gente tem a tendência de nos denegrir. A imagem que o outro tem da gente é 1000 vezes melhor que a do nós próprios, né? Então, assim, isso eles fizeram, obviamente, com várias pessoas, não foi com uma. Eu achei fantástico, achei, assim, de uma sabedoria fantástica. Eu fiquei impactada quando eu vi esse vídeo, sabe? Eu uso em alguns treinamentos, eu acho maravilhoso também. E, você sabe, até puxando uma sardinha para esses trabalhos que a gente faz, Daniela, eu acho que aí está a grande importância de um mentor, de um consultor, de alguém que tem um olhar de fora, porque a gente é muito cruel com a gente mesmo. Aí eu vejo outras pessoas também que fazem bons trabalhos, têm bons produtos, mas a pessoa está sempre achando um defeito. A gente tem, mas a gente tem muita coisa boa, né? E aquele vídeo, ele mostra muito isso. Na hora que as mulheres falam delas, né? Só os defeitos, só ressalta, assim, defeito pesa. Na hora que é um retrato falado por outra pessoa, parece aquela mulher bonita, e ela olha e nem se fala, eu sou assim. Até assusta, né? Até assusta, fala, gente, eu sou assim. Que mulher bonita é essa do retrato? Sou eu. E aquele olhar de impacto, né? Foi muito interessante essa campanha. Nós temos várias, né, Sheila? Nós temos a do Itaú também, com a campanha do personagem Lário, não sei se você vai lembrar desse, que o Itaú quer sempre humanizar, ficar mais assim, amigo do cliente, né? E eles montaram uma campanha onde criaram um personagem chamado Hilário que tinha dificuldade de economizar. E aí, através dessa história do Hilário, eles deram várias dicas de como fazer um orçamento, como gastar seu orçamento, sabe, equilibrar e tal. Foi muito interessante também. As pessoas se identificam, né?
Não, da Gucci, eu achei fantástico da Gucci. Da Gucci, eles fizeram um storytelling sem falar uma palavra. Opa, como é que eles fizeram isso? Só com imagem, só com imagem. Eles passaram toda a produção da confecção de sapatos deles. E com isso eles conseguiram aproximar o público, porque eles passaram a qualidade, né? A forma que era feito com cuidado, o trabalho, toda a linha de produção. Então, assim, eles conseguiram aproximar, mostrando a qualidade do produto sem falar uma palavra. Não deixou de ser storytelling. Muito. Você sabe que você me fez pensar uma coisa aqui, Daniela? Pensando assim, indo para além da mídia dos vídeos, né? Pensando num pequeno empreendedor, que às vezes não vai ter. Se bem que hoje em dia fazer vídeo não é tão complicado, mas dá para fazer o storytelling também sem ser através de vídeo, Daniela? Sim, dá, sim. Lógico, através do próprio texto, né? Da mesma forma que a gente conta uma história para uma criança, você pega um texto e lê, então você pode fazer isso também, que aí você pode fazer através de folder, né? Você conta a sua história ali através de folder, alguma coisa assim que você pode fazer na sua empresa, ou também através de imagem, da mesma forma que foi utilizado pelo Gucci, né? Você pode fazer através de imagem. Eu me vejo, é muito mais interessante você pegar um folder, que às vezes tem a história, mostrando um aspecto de um produto ou de um serviço através de uma história, do que aquela descrição técnica, né? Ninguém grava aquilo, a gente não grava uma descrição técnica de um produto ou serviço. Sim. Salvo vendas muito específicas. Sim, na verdade é uma técnica para aproximar, que você consegue aproximar do seu cliente, porque você envolve, né? Então, seja ela em forma escrita, num folder, num prospecto, né? Algum tipo de propaganda escrita, pode ser através de uma revista, alguma coisa que você tenha também, que você possa estar divulgando, ou através de imagem. Eu achei muito interessante, eu não lembro qual das autoras que me contou essa história, mas eu vou recordar, vou lembrar, que me contou, acho que foi Ronara. Foi Ronara? Ronara é ótima para contar a história. Eu acho que foi, ela não tem certeza, que me contou a história que ela viu, só que não foi aqui, não foi uma propaganda, mas ela não é brasileira. Mas é super legal. Um rapaz que tinha mania de desenhar, sabe aquele papelzinho dos chicletes que vem dentro dos chicletes? Ele pegava aquele papelzinho e desenhava toda a fase da vida dele. Foi desde criança, ele foi fazendo e tal. E aí ele chegou a um certo ponto, ele começou a namorar, desenhava quando saía, sei lá o que e tal. E aí ele colocou aquilo num quadro, entendeu? Colocou os passos desde quando ele tinha começado a namorar. E aí a menina chega e vai olhando assim, ó, que legal, né, e tal. Aí, de repente, o último é ele ajoelhado com um anel, pedindo ela em casamento. Aí ela olha e ele tá lá ajoelhado com o anel pedindo ela em casamento. Gente, criativo, bonito, super emotivo. Eu me lembro que a Ronara mesmo me contou, achei muito bacana. Bacana. Quem vai esquecer de uma história dessas, né? Não é? Marca demais. Eu gosto muito desse processo das histórias para equilibrar, às vezes, a dureza dos processos cognitivos, sabe? Eu quero, por exemplo, memória. Você pensar em decorar uma lista, ai, que coisa chata. Mesmo sendo um exercício que pode ser interessante para muitas coisas. Mas quando você transforma aquela lista em história, e aí você... é muito melhor, é uma estratégia, funciona muito melhor, torna tudo mais lúdico, sabe? A gente ganha muita eficiência com as histórias, né? Porque por conta disso que você falou, né? Memória emocional, leva lá para o subconsciente, torna as coisas mais leves. Sim, eu falo o seguinte, sabe, Sheila? Eu sempre tive uma dificuldade muito grande em decorar. Nunca foi minha área. Então, eu sempre tive que associar uma coisa à outra para eu poder conseguir entender, para eu poder guardar. Então, tipo assim, eu só conseguia guardar se eu entendesse. Se eu não entender, não adianta que eu não vou conseguir decorar. Tem que primeiro entender aquele processo. E assim foi tudo na minha vida. Então, isso em relação a vendo pelo lado educacional, isso me ajudou muito,
porque eu gosto sempre de ensinar dando exemplo. Eu acho que isso facilita muito a pessoa poder, por causa da associação. Né? Porque às vezes você não sabe o que é aquilo, mas não é que você fala que aquilo parece com aquilo outro, a pessoa já, então é assim, eu tenho de onde tirar, entendeu? E essa questão toda, na hora que a gente junta, né, vai agregando o conhecimento e vai trabalhando dessa maneira, eu acho que facilita a visão. Eu sou uma prova viva disso, Daniela. Você falou eu vou falar um pouquinho só desse contexto educacional, a gente volta para os negócios, tá? E antes de falar um pouquinho, Nayara está aí assistindo a live com a gente, Nívia, já passaram outras pessoas, o pessoal vai passando, vai entrando, saindo, vai entrando, saindo. Clica no coraçãozinho, gente, eu quero ver aqueles coraçõezinhos aqui, sabe? Pode perguntar, pode fazer pergunta, pode para essa turma, para lembrar, mas vai ficar gravado, o pessoal vai assistindo, é assim mesmo. Mas, Daniela, daí apareceu o coraçãozinho, a turma está ouvindo, obrigada. Pode continuar. Olha só, você falou isso do contexto educacional, né? Minha história, ela foi mais ou menos na outra ponta. Imagina aquela menina nerd, né? Chegava e decorava, sabe? E aí todo mundo pedia para estudar comigo. Mas aí sempre tem, assim, a grama do vizinho é mais verde, né? Mas imagina aquela menina que escondia debaixo da cama quando chegava uma visita. Essa parte, minha filha, essa parte foi desenvolvendo, né? E aí, qual era o desafio? O pessoal queria estudar comigo. Aí o lado ai meu Deus do céu, não sei o que, né? Esse lado gritava, assim. E aí, na hora que eu comecei a ir ajudar, sempre desde pequena, falava com a minha mãe, meu filho pode estudar com a sua filha? E eu gostava de ensinar, porque algumas coisas eram fáceis para mim, e eu ficava assim, como pode ser difícil para o outro? É aquela coisa de criança, né, que não entende, mas fui. E aí, eu lembro de um colega, na alfabetização ainda, sabe, que ele entrava as letras na cabeça dele e tal, e eu olhava assim, eu queria ajudar. E aí, olha o insight, veio na cabeça. Eu inventei uma história de cada letra para esse menino pequenininha. E funcionou. Por isso você está falando aí, eu fui lá atrás. Porque eu nunca esqueci disso, Daniela. Isso, quando eu virei mãe e tal, eu falei, tem que contar a história para o meu filho, porque funciona. Cada um tem um jeito de aprender, eu tenho o meu, ele vai ter o dele. Não tem jeito certo, jeito errado, jeito melhor, jeito pior. Uma coisa é mais fácil para um, mais difícil para outro. Normal, né? Quando criança, eu não entendi essa grande variedade de possibilidades. Foi na boa vontade. E aí, nunca esqueci, porque aí... Foi no instinto pedagógico, que eu falo assim, esse eu guardo até hoje. Não, mas é porque a gente nasce, né, no teatro. Tipo assim, tem as habilidades que a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo, né? E com estudo e com trabalho. E existem aquelas habilidades que a gente já tem uma facilidade, né? Que a gente já vem com aquela bagagem. E aí as coisas ficam mais fáceis, né? Aí fica bem mais fácil. Você vê, às vezes você está fazendo, não sabe nem o porquê. Da mesma forma, eu sempre trabalhei usando contação de história, eu nem percebia. Era uma coisa natural, entendeu? Na hora que começava a falar em storytelling, eu falei assim, mas eu faço isso. Show de bola. E aí, você sabe que com isso eu aprendi uma coisa, assim, que aí cabe na educação, cabe no mundo dos negócios, cabe na vida pessoal, enfim, porque a história, ela captura a atenção. Eu sempre fui muito focada nesses processos cognitivos, de forma cognitiva, e aí, quando eu fui falando que eu fui virando o lado direito, fui puxando o lado direito, porque ele é uma ponte maravilhosa para envolver, às vezes, coisas que são meio duras, né? Se ficar, igual você falou, vai memorizar. Nossa, é duro, né? Mas quando você traz essa ponte aí do lúdico, da arte, da história, a história traz isso, né? Captura a atenção. Às vezes eu conto uma história num treinamento, eu vejo todo mundo assim. Aí
Eu até paro para sinalizar, falei, olha, só agora todo mundo prestou atenção. Não é? Mas você sabe, né, Sheila, que a contação de história no âmbito empresarial, ela começou entrando, foi assim, devagarzinho, né? No início eu via muito assim, tinha alguma palestra, algum evento, né, que a empresa dava, ela chamava um contador de história para abrir a empresa, que falasse sobre algum tema que era polêmico na empresa. Então, tipo assim, se o pessoal chegava muito atrasado e tal, eles pediam para o contador de história trazer alguma história que fale da pontualidade. Entendeu? Então, quer dizer, de maneira lúdica, está trabalhando, né? Não sei só de ficar chamando atenção direta. E aí ela foi entrando assim pelas beiradas, né? Começou a contação de história sendo direcionada para o âmbito empresarial. Porque no início falava em contação de história, a gente logo pensava em criança, né? Aquela pessoa que conta a história para criança. Uhum, exatamente. E aí a gente vai vendo que adulto adora uma boa história. Haja visto os filmes de Hollywood, os filmes que ficam, né? A estrutura bem montada que eles têm, como eles sabem capturar a nossa atenção, nosso interesse. Eu acho fantástico esse tema. Tem alguma coisa assim que é chave, Daniela, no storytelling, nesse uso da história no mundo dos negócios? Se você fosse pontuar assim, poxa, tem que usar tal expressão, palavra ou roteiro, o que você considera que é chave? Sim, para mim existem duas palavras-chave, porque para mim sem elas eu não tenho uma contação de história, sem elas você tem um relato, né, que é bem diferente. Uma coisa é igual ao jornal, o jornal faz um relato, né, ela fala o que aconteceu de uma forma, tipo assim, sem sensibilidade nenhuma, né, morreu fulano, pronto, né. Tá tendo circo hoje, pronto. A mesma entonação de voz para as duas coisas. Verdade. E, né, então, assim, aí você está relatando. E no caso de uma contação de história, para ter esse envolvimento, para ter essa efetividade, então precisa a afetividade e a emoção. Se não tiver afetividade e emoção, não é storytelling, não é storytelling. Tem que ter as duas coisas. Porque por mais que você estruture a história da forma correta, tá? Se você não gerar uma aproximação, né? Não tiver essa questão da afetividade e não gerar uma emoção, ela não é uma história séria, ela é simplesmente um relato. Entendi. Por isso que lá no início eu fiz a gargalhada de bruxa, e quando eu dou meus cursos, eu faço questão de trabalhar primeiro o conhecimento interno, autoconhecimento, tá? Para depois ir para o conhecimento do cliente e então partir para criar a história. Porque a gente tem que entender que nem tudo que é certo para mim é para você e vice-versa, nem tudo que é importante para mim é para você. Então a gente tem que entender qual é o meu valor, qual é o valor do cliente. Porque eu saber qual que é o meu valor é importante. Sim, é importante para mim, e saber qual a tendência que eu tenho de direcionar. Porque se é importante para mim, eu vou estar sempre direcionando para isso. Né? E de outra forma também, você saber qual que é o valor do outro, para que você possa direcionar a sua história de acordo com o valor dele, que você quer atingir a ele, e não de acordo com o seu valor. Então é um grande exercício de empatia. Com certeza, com certeza. Então você tem que se conhecer, saber o estilo que você gosta mais de histórias, de filmes e tudo, para você ver sua tendência, né? Se descobrir e depois identificar no outro. E aí, nesse processo de identificar no outro, você fazer a adaptação da sua história. Porque o que acontece? No curso, né, eu ensino a fazer uma história, o esqueleto da história, que seria a história que você conta dentro de um elevador. Ela é bem chutinha, certo? E em cima daquele esqueleto, você vai enxertando informação. E aí eu ensino como é que você enxerta essa informação. Só que você vai enxertar essa informação de acordo com o perfil do seu cliente. Então, no curso, por exemplo, você escolhe um perfil e você vai enxertar em cima daquele perfil.
Aí, beleza. Na hora que você chega lá, na hora do cliente, não vamos ver, ele não se encaixa naquele perfil. Você tem que adaptar. Então, você tem que estar apto a fazer essa adaptação, certo? E você, para fazer essa adaptação, você não pode mexer no esqueleto da história. Que é a Porque senão você essência. perde o fio condutor. Exatamente, senão você perde o fio condutor. Entendeu? Então, é um processo. É um processo que tem todo um porquê, né? Às vezes a pessoa fica assim, mas não vai começar a ensinar, não. Às vezes eu percebo porque a pessoa está ansiosa, assim, mas quer dizer, quando eu vou começar a fazer história? Aí no final, assim, na casa elas estão com a história pronta e elas nem perceberam. Nossa, que bacana, Daniela, que bacana. Eu gostei muito desse processo, assim, da necessidade da empatia, empatia na prática. Você tem uma essência, mas você tem que contar na linguagem do outro, porque é o outro que tem que compreender, né? Você tem que atingir esse outro de alguma forma. Então, você tem que saber os valores desse outro. Isso falta muito no mercado. Às vezes, as empresas, em geral, a pessoa quer divulgar um produto, aí quando vem com aquela ficha técnica, fala, ficha técnica é para organização interna. Você comunicar com o cliente, tem que olhar para fora. Esse olhar para fora não é tão simples. Ele parece, às vezes, óbvio de entender, fácil de entender, mas não é tão praticado assim. É uma coisa que o empresário, às vezes, demora. Com certeza. E aí nós estamos falando dentro da questão do cliente, né? De vender algo. Agora, se a gente partir para a questão empresarial, vamos supor, a relação do patrão com o funcionário também, a gente para e pensa, né? Quando você vai trabalhar numa empresa, você está pensando no seu salário, né? Então, você vai para fazer alguma coisa que estão te pagando para você ter o seu sustento. É básico, certo? Você vai fazer o que é necessário para você ter esse recebimento, vamos dizer assim, esse seu salário. Agora, quando você cria uma empatia, né, quando você cria um envolvimento, trabalha a afetividade entre as pessoas do grupo e principalmente entre a gestão, aí pronto, aí a pessoa vai trabalhar porque ela vestiu a camisa da empresa. Eu faço parte disso. Entendeu? Então ela vai trabalhar com gosto. Ela vai trabalhar porque ela sabe que aquilo ali tem um fundamento, tem um porquê, tem uma história. Então, às vezes, você entra, trabalha anos numa empresa e você não conhece a história da empresa. Como que aquela empresa começou? Quem que é o dono daquilo? Ele fazia o quê? Gente, isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Porque aquela empresa, ela começou como pessoa física, né? Começou tendo uma pessoa física ali. Mesmo que ela tenha iniciado abrindo um CNPJ, mas tipo assim, esse CNPJ está vinculado a uma pessoa física. Aquela pessoa física, ela tem uma história. Ela tem um projeto de vida. Ela pensa de alguma forma diferente da minha. E é interessante eu entender a forma de pensar dessa pessoa para eu poder me envolver com ela. Muito bacana, porque a forma de pensar vai impactar o negócio dela, né? O porquê do negócio. Com certeza. E realmente Com as pessoas certeza. não contam essa parte. Essa é a parte que conecta. Exatamente. Por exemplo, quem fez algo parecido foi a John Walker, né? Na campanha dela, meu inglês não é bom não, tá? The Man Who Walked Around the World, né? No mundo. Uhum. Ela fez essa campanha onde conta a história do fundador, né? Então, contou exatamente a história do fundador e com isso ela conseguiu gerar essa conexão. Só que ela fez isso para um público, né? Para o cliente em si, mas ela gerou essa conexão. E quando a gente fala em gerar conexão dentro da empresa, é a mesma coisa. Você pode gerar conexão dentro da empresa contando a história do administrador, né? Do fundador. Você pode também criar essa conexão mostrando a importância do processo e a importância do que você está fazendo para aquele processo. Então, com isso, você consegue envolver a pessoa. A pessoa fala assim, não, eu estou aqui por um motivo, eu não estou aqui só para apertar um parafuso. Se eu não apertar o parafuso,
né, o negócio vai despencar e eles vão ter prejuízo lá na frente, eles precisam para poder apertar o parafuso. E aí, nesse contexto, a pessoa se sente envolvida, se sente parte da corporação. Uma coisa que eu sinto muita falta, e eu vou falar que não é por causa de pandemia, não. A pandemia, obviamente, acelerou isso. Mas eu sinto muita falta nas empresas. Antigamente, nem tanto assim, mas há um tempo atrás, as empresas se preocupavam mais em festas para aproximar as pessoas. Então, tinha festa de Natal, tinha festa do Dia das Mães, tinha festa do Dia dos Pais, tinha festa... Então, assim, era uma maneira de criar esse envolvimento, né? O funcionário se sentia importante. Nossa, hoje tem uma festa do Dia das Mães, vocês pensaram em mim, entendeu? Então, tipo assim, é legal. Tem algumas empresas que ainda têm. Eu trabalhei um período na MRV. A MRV, ela tem, no Dia das Mães, as mães podem levar as crianças. É muito interessante para conseguir, para conhecer a empresa. Tem algumas coisas assim, eu acho bacana, sabe? Alguns projetos. Mas assim, eu acho que isso se perdeu um pouco, eles perderam essa essência, sabe? Essa humanização, esse envolvimento, e esquece que o funcionário é um ser humano que está ali. Né? Que não basta você... Não, eu estou tendo flashbacks aqui com a sua fala, Daniela, porque quando você falou, é verdade, você falou aí do Dia das Mães, de levar a mãe, né, levar na empresa. Eu me lembrei dos dias de criança que eu passei, meu pai trabalhava em indústria, e aí o Dia da Criança, eles abriam para os funcionários levarem os filhos. Ó, passei vários dias da criança dentro da indústria e achava o máximo. E aquilo gera histórias, né? Porque virou história para eu contar. Contava para os coleguinhas, contava em casa. Hoje eu lembro e lembro com gratidão, com alegria, sabe? Foram bons momentos. Com orgulho, morria de orgulho do meu pai, aquela coisa toda, por conta desse contexto, né? De aproximação, de empatia, alivia. Nossa, né? Meu pai faz isso, meu pai faz aquilo. Era toda uma história que às vezes não era contadinha assim, sentar lá e ouvir, mas você estava vendo e entendendo enquanto participava daquele contexto. Exatamente. É bem interessante. Muito. A gente registra as pequenas coisas. Eu lembro, às vezes, minha mãe era jornalista na Secretaria de Educação e trabalhava ali na Praça da Liberdade, não sei se... Você é de BH? Eu morei em Belo Horizonte 20 anos. Hoje eu estou em João Monlevade, no interior. Ah, tá. Aí era ali na Praça da Liberdade. Isso. Então, ela, no período de férias, às vezes ela levava a gente. Aí, no horário do intervalo dela, tinha o tal do tareco. Não sei se você lembra, né? Que era tipo um biscoitinho dourado. Quer dizer, o óleo tareco eu já lembro. Já me remete ao lanche das férias lá do serviço da minha mãe. Olha como é que é. E aí ela deixava normalmente a gente na biblioteca pública, enquanto ela ia trabalhar. Aí ficava na biblioteca pública e depois ela buscava para comer o tareco. Eu sempre guardava o tareco. Então, assim, são histórias que a gente vive e que está vinculada, né, no caso aí, a sua aí dentro, né, da instituição também. Então, eu acho que isso é importante. Muito, é uma boa dica para as empresas, né, principalmente nesse pós-pandemia, voltar a resgatar esse contexto para criar boas histórias. Com certeza. Muito bacana. Você vê que você vê assim, existe essa tendência, ou você acha que a pandemia cortou isso, ou isso está caminhando para ser resgatado? Olha, Sheila, tem hora que eu me pergunto muito em relação a isso, porque o que acontece? Muitos profissionais, muitos empreendedores estão achando uma maravilha esse critério de home office, porque fica mais barato para eles, certo? Agora, os bons, eu acho que os que vão se destacar vão ser aqueles que vão voltar, entre aspas, né? Porque a gente, mesmo que volte, vai ser uma maneira completamente diferente, mas, tipo assim, que não vão deixar perder esse vínculo, sabe? E que vão investir nessa parte humanizada. E é esses aí que vão fazer a diferença. Porque a questão da tecnologia, eu também tenho formação na área de tecnologia da informação, né? Então, assim,
a tecnologia, ela ajuda muito e, nossa, como que a gente estaria aqui se não fosse isso, né? Mas a gente não pode deixar que a tecnologia corte esse lado humano nosso, sabe? E a tendência, se ficar só online, é de se perder a conexão, né? Porque uma coisa é conexão online, outra coisa é conexão presencial. Fica humanizada. A humanização mesmo, a aproximação, é um abraço, é um beijo, um aperto de mão, né? Isso daí não tem como. O melhor que a tecnologia chega, não vai passar. Não, entendeu? Logo no início da pandemia, que a gente não estava podendo nem abraçar, gente, eu olhava para minha mãe assim, eu falei, meu Deus, como é que eu pego essa bichinha sem abraçar? Como é que eu vou ver? Eu não posso abraçar. Exatamente. Nossa, eu concordo plenamente. E eu acho que isso é uma dica mesmo, assim, para os profissionais ficarem antenados, porque eu costumo falar assim, olha, tudo que é raro é caro. Interação está ficando rara, né? Não é... A gente tem várias formas de interagir. Acho que o híbrido veio para ficar, a tecnologia veio para ficar, mas não é para esquecer. A gente sente necessidade, existe necessidade do contato presencial. E esses momentos, eles não são caros. Não estou falando só de dinheiro, né? Eles não são caros, são queridos, são momentos desejados, né? Necessários. Então, você falou uma palavrinha aí, uma palavrinha que eu acho que talvez seja a solução, o híbrido, sabe? O híbrido, o que acontece? A empresa vai continuar economizando uma parte, não total, mas economizar uma parte, que a gente sabe que o funcionário ficando em casa, ela gasta com menos água, menos luz, né? É tudo, é passagem, né? Para ela é um peso, né? A menos que tira. Então, se você coloca híbrido, ela ainda vai conseguir, né, ter uma certa economia, mas ao mesmo tempo não vai perder essa humanização. Então eu acho que talvez o caminho seja por aí. Não radicalizar nem de um lado e nem do outro. Porque equilibrar as finanças também, né, que está difícil, obviamente, para todos aí. E a questão, a humanização é um equilíbrio. E eu acredito que a história, ela ajuda, porque você pode contar a história à distância, né? Mesmo, você consegue atingir, eu acho que você humaniza o online através, talvez, das histórias. Me veio isso aqui, Daniela, faz sentido? Deu uma picadinha aí no seu áudio, mas eu acho que eu entendi. Se você puder repetir só o finalzinho. Sim, me veio um insight aqui enquanto você falava, enquanto a gente estava nessa história do híbrido, e eu pensei, as histórias, né, eu acredito que elas podem ter um fator de humanização do online. Ah, sim, sim. Ok. Eu acredito que sim, porque você passa, né, a energia, né, essa afetividade, tanto escrito, né, quanto no desenho, conforme nós falamos, através de imagem, quanto também no visual. Então, você consegue transmitir essa humanização, né? Vai depender também muito, eu acho que nunca é igual. Por exemplo, se você me pedir para contar uma história aqui sentada, não vai ser a mesma coisa de eu estar em pé. Verdade. Você está entendendo? Concordo. Não é nem a questão do online, não. É a posição do corpo, porque o corpo fala. Você fala através do corpo. Então, tipo assim, às vezes não é nem questão do online ou não tá online. Às vezes a posição que você se encontra, né, fisicamente, em pé e sentado, já faz a diferença. Entendeu? Entendi. Mas que é possível? Sim, é possível. Porque eu tô com aquela risada de bruxa até agora, entendeu? Se eu parar para lembrar, eu vou rir, tá vendo? Achei fantástico. E foi a experiência assim, né? Na live, eu falei, olha, que bacana. A gente sabe, vai ser com uma memória diferente. Silvano, falou aqui, boa live, meninas. Muito obrigada, Silvano. Silvano é colega nosso na coleção Foco em Resultados, não é? Muito obrigada, Silvano, por passar por aqui. É isso aí. Nossa, muito bom. Eu estou vendo aqui pelo nosso tempo, Daniela, né? Eu vou te pedir para dar uma mensagem final, seu recado, como é que as pessoas te acham, porque agora que eu te achei fantástico o seu trabalho.
sabe? Aprendi um tanto aqui nessa live, me diverti, resgatei memórias, contar história ou falar de histórias realmente é muito bom. Então, queria que você falasse, assim, como que as pessoas te acham, fala do seu trabalho, fala das suas redes aí, para todo mundo te seguir também. Ótimo. Me sigam lá aqui no Instagram, né? @DanielaLima _oficial, tá? Lá no meu Linktree tem o meu WhatsApp e também tem o Linktree da Avante, onde consegue adquirir os livros e também fazer parte do congresso, tá certo? E no mais, também pode me chamar no direct se tiver alguma dúvida que eu possa esclarecer ou quiser fazer um treinamento aí mais intensivo. Tamo aí, uma mentoria, então às ordens, tá bom? Nossa, Foi um prazer, Sheila, muito obrigada. Agradeço a todos aí que participaram. Valeu demais. Muito obrigada. Volte sempre, viu? Adorei. Que bom. Muito bom. E aí depois nós vamos ter o bate-volta, né? Vamos! Vou te chamar, tá bom? Pra gente agendar direitinho. Tá bom, Daniela, muito obrigada, viu? Foi um prazer. Prazer é meu. Gente, então aqui, não vou falar muito não, vamos finalizar esse momento com esse ar gostoso, né, de ouvir sobre histórias. Olha que coisa boa, muito boa. Então, muito obrigado para quem passou aqui, para quem está assistindo agora, para quem assistiu depois, tá aí. Mandem essa live para as pessoas que vocês conhecem, para quem vocês acham que possa ser útil. Continuem acompanhando aqui, né, as lives junto com esses autores maravilhosos da coleção Foco em Resultados da Avante, tá bom? Muito obrigada, boa noite para todos vocês e até a próxima live, gente. Amanhã eu vou estar também numa live e eu vou colocar o post aqui, porque eu vou estar no outro canal, tá bom? No canal da Edila Thaís, mas eu vou colocar o post aqui para vocês acompanharem e me encontrarem lá. E assim vou avisando todo mundo aqui desse movimento bacana. Bom, muito obrigada, boa noite para todo mundo e até a próxima, pessoal. Até a próxima.